Oi, gente, vamos lá. Página 142, relações métricas do triângulo retângulo. Agora é para valer, chega de introdução, tá? Pessoal, então como eu disse agora há pouco para vocês, nós temos aqui as relações métricas no triângulo retângulo. Essas relações são aplicadas apenas em triângulos retângulos. Ah, posso aplicar no triângulo equilátero? Não. Posso aplicar no triângulo isósceles? Não. Tá? São aplicadas apenas em triângulos retângulos, ok? Então, antes de começarmos propriamente aqui com as relações métricas, pessoal, eu vou usar o conceito do livro no participe. Tá? Ali ele faz algumas relações e ele fala um pouco da projeção ortogonal, para vocês entenderem um outro conceito também, beleza? Então aqui é o seguinte, ó. Vamos considerar uma reta R, uma reta R e um ponto P fora dela. Tá certo? O que seria a projeção ortogonal? Projeção é a projeção do ponto sobre a reta. Projeção ortogonal do ponto sobre a reta. A partir de P, eu traço uma perpendicular em direção à nossa reta R. Esse pontinho obtido aqui, que eu vou chamar P', na reta R, sobre a reta R, é o que nós chamamos de projeção do ponto P sobre a reta R. Isso é a projeção ou projeção ortogonal, que é a mesma coisa, que seria o equivalente à sombra dele. Então, se você imaginar, por exemplo, uma luz aqui em cima, tá? Iluminando esse ponto. A sombra que ele determinaria sobre a reta R é o ponto P'. Então, esse P' é o que nós chamamos de projeção ortogonal de um ponto P sobre uma reta R. Beleza? Só que eu queria também reforçar uma outra ideia. Vamos supor agora que nós temos, ao invés de um ponto, um segmento AB. Um segmento AB. Qual seria a projeção desse segmento sobre a reta R? O esquema é o mesmo. Então, eu imagino aqui sobre o nosso segmento um foco de luz. Isso aqui é uma luz, tá? Não parece, mas seria. Tá certo? Se eu soltasse uma luz, presta atenção aqui, ó. Se eu pego a minha caneta, por exemplo, minha caneta seria o segmento AB. Se eu projetasse sobre ela um foco de luz, na minha mesa, que está aqui logo abaixo, teríamos uma sombra, que seria a projeção dessa caneta sobre a mesa. Aqui, gente, a ideia é a mesma. Então, se eu imaginar um foco de luz, aqui, ó, vindo daqui, essas setinhas laranjadas seriam a luz, tá? Então, eu teria aqui a projeção do segmento AB sobre a reta R seria dado pelo segmento A', B'. Ou seja, esta medida aqui, ó. A linha B' que está aqui, onde destaquei que eu passei o laser, nada mais é do que a projeção do segmento AB sobre a reta R. Tá? Ah, mas o que aconteceria, professor, se eu colocasse, por exemplo... Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Se eu prolongar um pouquinho a nossa reta... Se eu colocasse o segmento, por exemplo, gente, assim, ó. Um ponto Q e um ponto
R aqui em cima. QR é um segmento. Então, imaginando aquele mesmo foco de luz ali, laranja, aquelas setinhas, né? Faz de conta que eu tenho uma luz aqui, uma luz dessas fluorescentes que eu tenho, que ela é mais comprida. Eu projeto, faz de conta que o segmento QR é uma caneta ou uma varetinha, por exemplo, uma varetinha de bambu bem fininha. Se eu projetar uma lâmpada, né, sobre essa reta, esse segmento, teremos a sua sombra projetada sobre a reta, sobre a mesa, sobre um objeto. Então, aqui, teríamos o ponto R' e o ponto Q', que coincide com o ponto Q. Essa projeção nada mais é do que o segmento QR', ou Q'R', tá certo? Então, QR', ou, nesse caso, Q'R' é a projeção... projeção ou projeção ortogonal do segmento QR sobre a reta ou a reta R. Essa é a projeção do segmento. O A', B'L', mesma coisa. Ó. Esse daqui, mesmo esquema. Então, A', B'L' é a projeção de AB sobre a reta R. Mesmo esqueminha, tranquilo, mesma coisa. Certo, gente? Por que eu tô falando disso? Porque no próximo item, nós vamos relembrar algumas ideias básicas do triângulo retângulo. Então, no triângulo, acho que aqui tranquilo, né, gente? Projeção, então, é como se fosse a sombra de um segmento sobre uma reta ou um outro segmento, certo? Isso é a projeção ortogonal. Agora, vamos lembrar algumas características do triângulo retângulo. No triângulo retângulo, nós temos eu sei que vocês já sabem, mas não custa nada, né? Os catetos, a hipotenusa, né? O A é a nossa hipotenusa. B e C, catetos. Nada demais aqui, tudo tranquilo. Então, ó, quem quiser já tirar um print aí, fiquem à vontade. Bom, na sequência, eu vou seguir mais ou menos ali o padrão do livro, tá? Mas eu vou falando com as minhas palavras para tentar esclarecer ao máximo aqui tudo o que nós vamos trabalhar. Vamos agora pegar esse mesmo triângulo e vamos fazer uma rotação nele. Vou colocar ele numa posição mais agradável para a gente poder trabalhar algumas ideias aqui. Tá? Então, vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Deixar certinho, depois desenquadra tudo lá no... Tá. Então tá lá, nosso triângulo retângulo. Vou usar os mesmos vértices aqui, ó, ABC do livro. Aqui eu vou chamar a hipotenusa de A, da mesma forma. Catetos B e C. Tá? Só que agora nós vamos fazer um esqueminha aqui diferente, gente. Ou seja, nós vamos traçar a altura
relativa à hipotenusa desse triângulo, tá? E aqui eu vou chamar de D. Posso até fazer um segmento como ele fez ali no livro, ó, representando nossa altura, ok? Essa altura eu chamo de H. Então, lembrando que no triângulo retângulo, AB é a altura relativa ao lado AC, porque elas são perpendiculares, elas formam um ângulo reto aqui em cima, tá? AC é a altura relativa ao lado AB. E AD é a altura relativa à hipotenusa do triângulo. Tá ok? Beleza. Só que percebam, gente, que aí, inclusive no livro de vocês já devem ter lido isso antes que eu pedi, nós temos que a altura, ela dividiu a nossa hipotenusa em dois segmentos, ó, o BD e o CD. São dois segmentos que é nítido que um é maior que o outro, tá? Um deles nós vamos chamar de N, o outro de M. Tá? Posso trocar? Chamar o menor de N e o maior de N? Tanto faz. O mesmo com os catetos. Eu chamei o cateto menor de B, o maior de C. Gente, dá na mesma. Então, aqui nós temos o seguinte. Esse N, o N, esse aqui, ele será chamado de N é a projeção. O N, na verdade, gente, é o BD, tá? Deixa eu colocar aqui legal para ficar bem detalhado para vocês. Quanto mais detalhe aqui, melhor. Ó, o BD vale N. E N é a projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa. Quase, hein? Quase. Sobre a hipotenusa, tá? Então, o que eu disse foi que esse segmento BD, que eu chamei de N, é a projeção do cateto AB, tá aqui, projeção dele, sobre a nossa... Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Sobre a nossa hipotenusa, que é BC. Então é a mesma coisa que eu falei ali em cima, sobre a projeção ortogonal, de um segmento sobre uma reta. Só que é um segmento que seria o AB sobre outro segmento que é o BC. Tá? Então, se você pegar a projeção aqui de B, ó, B já está, né, sobre a hipotenusa, aí eu projeto A, o D seria a projeção do vértice A, que dá na mesma, e com isso eu tenho BD, que é a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa. Tá claro? Depois, da mesma forma, CD, que é o valor de M, que é o que nós chamamos de M, mesma coisa. É a projeção ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa.
mesma coisa. Só que uma projeção é maior que a outra, porque um cateto é maior que o outro. Então, agora eu disse que M ou DC ou CD, que dá na mesma, é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. Beleza? Simples, tranquilo. Só que eu preciso desse termo. Vou falar daqui a pouco. Ó. Quem é a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa? É o M. Tá certo, gente? Então, muito cuidado com essa ideia da projeção. Pronto. Eu vou abrir uma nova página. Eu queria que vocês tirassem um print aí. Pode tirar. Porque agora nós vamos mostrar a semelhança. Na verdade, eu posso mostrar ainda por aqui a semelhança. Então, vamos ver. Quando nós pegamos esse triângulo retângulo, ó, esse triângulo retângulo, e traçamos sua altura relativa à hipotenusa, essa altura divide o triângulo em... Eu tenho o triângulo grandão, e aí eu fiquei com mais um menorzinho aqui, e um outro triângulo intermediário, mediano. O que nós queremos, gente, é agora verificar a semelhança entre eles, porque dos 3 triângulos, os 3 são semelhantes entre si. Então, nós temos uma semelhança de triângulos ali. Pô, mas como? O que eu vou fazer? Eu vou chamar, como eu fiz nas aulas anteriores, nos nossos encontros. Ó, vou chamar aqui, mudei a cor, não mudou. De B, beta, verde. E de rosa aqui, o alfa. Como o triângulo é retângulo, nós sabemos que alfa mais beta tem que somar 90 graus. Porque eu já tenho um ângulo reto, então a soma dos outros dois também tem que dar 90. Tá? Assim, gente. Pessoal, eu só vou pedir um pouco de paciência porque não tem como. Eu vou cortar a aula aqui em 2, vai ficar 2 aulas, vai dar na mesma. Tá? Então não vai ter como eu ficar quebrando a aula um pouco extensa mesmo. Imagina uma aula dupla. Combinado? Então aqui nós temos que alfa mais beta é 90 graus. Beleza. Só que... Oh, mas que coisa, tia. Aqui. Eu tenho um ângulo reto aqui em D. Isso significa que o triângulo ABD também é retângulo e ele tem esse ângulo beta em comum. Isso significa que aqui em cima, em A, parte do ângulo A, um pedaço dele, que é o que eu pintei em rosa, é alfa. Por quê? Porque se aqui é beta, aqui é 90, aqui só pode ser alfa. Já que alfa mais beta dá 90 graus. Então, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho beta, aqui em cima tem que ser alfa. O mesmo acontece do outro lado. Então, aqui tem que ser beta. Isso na altura, lá no vértice A, lá em cima. Um pedaço do ângulo reto é alfa, o outro pedaço beta. Beleza? Dessa forma, gente, nós vamos ter 3 triângulos que eu vou separar lá na próxima página, porque aí eu já faço a separação e já mostro para vocês o que nós temos aí como relações métricas. Aí é simples, tá, gente? Achei que fosse demorar um pouco, mas não vai, não é porque depois no final eu vou falar um pouquinho mais com vocês. Aí eu paro, faço uma proposta de um exercício e depois eu faço uma aula de exercícios. Acho que fica legal assim para todo mundo. Combinado? Ó. Então eu vou ter que desenhar ele de novo aqui, eu não consigo... Essa ferramenta, a única coisa que eu não consigo fazer é copiar e colar. Mas tudo bem. Faz parte. Então, ó, mesmo esquema, tá? Então, agora nós vamos para as relações
métricas no triângulo retângulo. Aguinha para hidratar. Tomando água, hein, gente? Todo mundo tomando bastante água, que agora o tempo começa a ficar seco, né? Então, nós temos o seguinte, ó, vou manter o mesmo padrãozinho ali daquele outro. Vou chamar ABC, ABC, fazer bem colorido aqui. Altura, ponto D, hipotenusa de medida A é o todo, tá? B, cateto, C, outro cateto, H, altura. Certo? E as projeções, né, gente? Aqui eu vou chamar de N e M. E não se esqueçam que o A é N mais M, ok? Então, vamos lá. Temos 3 triângulos. Eu vou quebrar os 3 triângulos, fica mais fácil, como eu já sugeri em outras aulas também. Como quebrar? O triângulo grandão. Os ângulos. Deixa eu colocar os ângulos aqui para ficar mais fácil. Ó. O verde eu tinha colocado aqui, né? Vou fazer só por cor, tá, gente? Fica mais fácil. Aqui é verde. Rosa. Pode pôr alfa e beta? Vou colocar, né? Alfa. E alfa. Lembrando que aqui em cima eu tenho um ângulo reto. Beta e beta. Tá bom? Vai ficar detalhadinho. Aí eu vou quebrar os 3 triângulos. Eu vou quebrar aqui, ó. Só que eu vou diminuir um pouquinho, tá, gente? Porque senão não vai caber. Vai ficar muito apertadinho. Esse é o meu limite, ó. Então, nós temos, vamos lá. O azul, que é o grandão. Não vou nem enfeitar muito. Ângulo reto. A, B, C. Beta, alfa. E aí eu tenho medida A, B e C. Aí eu tenho, vamos lá, hein? Cuidado agora. Esse outro triângulo, deixa eu só arrumar esse C aqui. O triângulo B, D, A. Ângulo reto. Alfa aqui em cima. Beta aqui embaixo. Então, os 3 são semelhantes, tá? São semelhantes porque os 3 têm os mesmos ângulos. E aqui ao lado, vou dar uma espremidinha nele. Eu coloco ele separadinho. Ih, caramba. Que é o A, D, C. Alfa, beta. Ok. Então, só vou completar ali com as medidas que faltam, né? Ó. BD nós chamamos de N. Aqui é H. Dos dois lados, né? H e H. Deixa eu só arrumar esse Hzinho que ficou feio. Tá, é que ficou meio apertado, viu, gente? Mas deixa eu tentar fazer um esqueminha aqui, peraí, que ó.
Melhorou. Então aí nós podemos chamar, por exemplo, triângulo 1, 2 e 3. Opa, 3 aqui. Só completando, né, gente? Ó, faltou aqui ainda tem o H, o AB eu chamei de C, aqui é B e aqui é M. Pronto, praticamente acabou. O mais difícil é essa decomposição. Como essa decomposição ela não é tão prática, o que vai acontecer? Com essa ideia, nós vamos chegar em algumas relações que eu vou aplicar, na verdade, aqui, nada mais do que a semelhança de triângulos. Os 3 triângulos são semelhantes. Então, por exemplo, eu vou pegar o triângulo ABC, que é semelhante ao triângulo DBA, que, por sua vez, também é semelhante ao triângulo DCA. Então, eu tenho a semelhança entre esses dois, eu tenho a semelhança entre esses dois, e eu tenho a semelhança entre esses dois, que é o que eu vou fazer. Eu vou aplicar separadamente a semelhança entre esses triângulos, e a partir daí, determinamos as relações métricas no triângulo retângulo. Olha que legal, tá bom? Então, vamos lá. Começando aqui, gente, vou fazer ele primeiro aqui em preto. Ó. Tomando o triângulo ABC, que é semelhante ao triângulo DBA. Tô falando do 1 com o 2. E aí, como nós já vimos, gente, é só aplicar lá de acordo com o que já foi discutido anteriormente. Lembrando de associar, tá difícil esse cabelo aqui, de associar medidas correspondentes, tá? Então, por exemplo, ó, a hipotenusa A do primeiro corresponde à hipotenusa C do segundo. Então, A está para C. Assim como, por exemplo, ó, peguei o A do primeiro, vou pegar o B aqui no segundo. B é formado pelo ângulo rosa em 90 graus. Rosa em 90 graus no segundo é o H. Então, B está para H. Assim como C, verde, que é o beta, em 90 graus. Beta em 90 graus é o N. Está para N. Aí eu vou falar outra coisa, gente. De cada semelhança eu tiro 3 relações métricas. Eu vou fazer o asterisco, um asterisco em algumas delas. Depois eu explico por quê, tá? Então tá lá a primeira, ó. A vezes H igual a B vezes C. Essa é a primeira. Bom, então aí depois na sequência nós temos a segunda relação. B vezes N igual a C vezes H. E por fim, na terceira, C vezes C, C quadrado, igual a A vezes N. Então eu vou fazer um asterisco aqui na primeira e aqui na última, depois eu explico para vocês o porquê disso, tá certo? Pessoal, eu tinha feito uma gravação, deu um problema aqui no vídeo, tá? Tive que cortar, tá? E havia apresentado um probleminha aqui também, tá? Eu tinha feito B vezes M, e na verdade aqui é N, tá? Então eu já corrigi, B vezes N, tá certo? Só que na sequência, como já tá tudo pronto, vai levar mais 20 minutos, eu tive que fazer um recorte aqui no vídeo, tá certo? Então aí, peço para vocês só fazerem essa observação e substituírem esse N aqui, que lá na frente vai aparecer o M, tá? Coloquem como N de navio, tá ok, gente? Então é B vezes N. Se bem que essa relação é uma relação que nós não vamos utilizar, vocês vão perceber, tá? Por que nós não utilizamos? Das relações métricas, algumas são as mais importantes, são as mais notáveis, vamos dizer assim. E essas outras nós deixamos meio que de lado, tá? Então por isso que não vai fazer diferença para vocês.
beleza? E aí já vai continuar com a semelhança de onde eu parei a partir desse ponto. Tá certo, gente? Valeu! Aqui, pessoal, é beta, ó. Eu tinha invertido. Aqui é o beta e aqui embaixo é o alfa. Fica tudo errado, tá? Porque, na verdade, é que esse triângulo aqui, eu desenhei ele mais apertadinho aqui, né? Porque, na verdade, esse último triângulo aqui, nada mais é do que esse aqui, ó. Então, eu fiz uma besteira aqui nos ângulos, mas eu corrigi a tempo, tá? Peço desculpa aqui pra vocês. Então, ó. Tanto é que eu tô fazendo com vocês naturalmente, tá, gente? Não tô copiando de nada, eu só tô seguindo o mesmo padrão do livro, mas tô desenvolvendo aqui normal com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Voltando. A está para B. Opa. Deixa eu mudar a cor para ficar um padrãozinho. A está para B. Assim como o B daqui, alfa e 90. Alfa e 90. É o M. B está para M. Agora sim. E C, ó, beta 90. Beta 90 é o H, tá? Então, C está para H. E da mesma forma que eu já falei ali, ó, multiplicando em cruz, B vezes B dá B ao quadrado, igual a A vezes M. B vezes H. B vezes H igual a M vezes C. E A, terceira, A vezes H igual a B vezes C. Tá? Deixa aí, vou fazer um asterisco nesta e nesta. Explico para vocês certinho daqui a pouquinho, tá? E por fim, gente, eu tenho a semelhança entre DBA e o triângulo DCA, que são esses últimos dois aqui, ó, os dois. Também são semelhantes, então também temos relações métricas. Olha quantas relações. Mas se vocês já perceberam que temos relações repetidas, tá? Então, cuidado aí. Entre o 2 e o 3, temos o seguinte, ó, o DBA. Vamos lá, vou pegar aqui a hipotenusa C, vou fazer do 2 para o 3, tá? Ah, eu posso fazer do 3 para o 2? Mesmo esquema, tranquilo. Então, C está para B. São as hipotenusas, né? Ó, alfa e beta. Beta e alfa, alfa e beta dando a mesma. Então, C corresponde ao B. O lado, vou pegar o H. O H, alfa 90. Alfa 90 é o M. Cuidado para não confundir, hein? Está para M. E, por fim, o N, que corresponde ao H. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, A1, C vezes M, igual a B vezes H. A2, H ao quadrado, H vezes H, igual a M vezes N. E A3, C vezes H, igual a B vezes N. Dessas três, eu destaco apenas essa. Então, vamos dar uma destacada melhor. Vocês viram o que eu fui falando? Eu vou destacar algumas, tá? Então, eu destaquei 1, 2, 3, 4, 5 relações métricas. Ah, mas e as outras? As outras não me interessam. Por que não me interessam? Pelo seguinte, na verdade, se vocês observarem aqui, ó, essa daqui em rosa, essas duas em rosa, que agora ficou um rosa com um laranja, com amarelo, né? Elas são iguais. A vezes H igual a B vezes C, A vezes H igual a B vezes C. É a mesma coisa.
Então, na verdade, gente, nós temos aqui 4 relações, são as chamadas relações métricas do triângulo retângulo, tá? São as relações de medidas. Vou puxar um pouquinho para cima, porque agora o que nos interessa é isso, tá? E a primeira, A vezes H igual a B vezes C. Aqui está escrito o seguinte: o A não é a hipotenusa do triângulo, H não é a altura relativa à hipotenusa, B e C são catetos. Aqui está escrito assim: o produto da hipotenusa pela altura relativa a ela, ou seja, a hipotenusa, é igual ao produto dos catetos. Simples assim. Tá? Então, A vezes H igual a B vezes C. Se eu pegar a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo, multiplicar pela sua altura, pela altura relativa a ela, esse produto, que é a multiplicação, é igual ao produto dos catetos. Ou seja, pego os catetos e multiplico um pelo outro. Tá? Segunda relação. B ao quadrado igual a vezes M. E a terceira também são iguais, porque é C ao quadrado igual a vezes N. E as duas eu resumo da mesma forma, porque uma é um cateto, eu tenho aqui, ó, B é cateto, A é hipotenusa, M é a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. C é um cateto, C ao quadrado igual a, que é a hipotenusa, vezes N, que é a projeção dele sobre a hipotenusa, tá? Então, voltando. Aqui eu tenho o quadrado de um cateto é igual ao produto de sua projeção pela hipotenusa. Ou seja, se eu pegar um cateto, elevá-lo ao quadrado, esse quadrado obtido é igual ao produto, caramba, é igual ao produto de sua projeção, ou seja, da projeção desse cateto pela hipotenusa, tá? Então, essa regra aqui, ela serve para as duas propriedades. Ela é a mesma coisa. O que muda são os catetos que eu estou me referindo, tá? E na terceira, aliás, essa é a terceira, né? Na quarta, eu tenho h ao quadrado igual a m vezes n. Ela está aqui, ó, isso daqui. Ou seja, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa.
tá? Então, temos aí todas as relações métricas. Só dando uma reforçada, eu diminui um pouquinho aqui para vocês terem uma visão geral de tudo, tá? Tá lá. Aí. Então, vamos lá, ó. Primeira relação. A vezes H é igual a B vezes C. O produto da hipotenusa pela altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos. Uma. Segunda. B ao quadrado, que é o quadrado de um cateto, é igual ao produto de sua projeção pela hipotenusa. Então, B ao quadrado igual a M vezes A. Assim como C ao quadrado também será igual a N vezes A. São dois catetos, são duas projeções, tá? O quadrado da altura relativa à hipotenusa, que é H ao quadrado, é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, ou seja, H ao quadrado igual a N vezes M. Tá certo? Olha que fantástico agora isso, gente, para a gente finalizar aqui. Se eu pegar a segunda relação e a terceira, a segunda, deixa eu aumentar um pouquinho. A segunda é B quadrado igual a A vezes M. E a terceira é C quadrado igual a A vezes M. Soma as duas equações, vai ficar B quadrado mais C quadrado igual a AM mais AN. B quadrado mais C quadrado igual a, coloco o A em evidência, A que multiplica, M mais N. Só que olha lá pelo desenho. Quem é M mais N? M e N somados não é igual a A? Então, isso daqui vale A. Ou seja, B quadrado mais C quadrado igual a vezes A. O que